Olá, pessoal. Meu nome é Gislaine Chiarelli, eu sou professora de História e hoje nós iremos falar sobre o período monárquico brasileiro, mais especificamente sobre o Segundo Reinado. Mas para que nós possamos compreender como se deu esse Segundo Reinado, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo para poder entender, tá bom? Então, olha só. Em 1831, o imperador do Brasil era o Dom Pedro I. Só que nesse mesmo ano, o que é que o Dom Pedro I faz? Ele abdica do trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Esse Pedro que vai se tornar futuramente, né, o Dom Pedro II, tá bom? Então, por que é que o Dom Pedro I, ele abdicou do trono? Ele abriu mão do trono. Isso é abdicar, tá bom? É abrir mão. Então, por que é que ele abriu mão do trono brasileiro em favor do seu filho? Justamente porque ele foi para Portugal para poder guerrear contra o seu irmão Dom Miguel, porque o Dom Miguel havia usurpado o trono que pertencia à filha de Dom Pedro I, Maria da Glória, certo? Então Dom Pedro I, ele vai para Portugal para poder guerrear contra seu irmão que havia usurpado o trono de sua filha. Então ele abdica do trono brasileiro para poder ir para Portugal guerrear contra seu irmão pelo trono português. Deu para entender? Então olha só, o que é que acontece? A partir de 1831, como o Pedrinho só tinha 5 anos de idade, gente, ele não podia governar, porque segundo a Constituição brasileira, o príncipe ele só poderia governar a partir da sua maioridade, mas ele só tinha 5 anos de idade. Então, justamente por isso, a partir de 1831, o Brasil ele vai passar a ser governado por regentes, e isso vai de 1831 até 1840. E esse período ele passa a ser denominado historicamente de período regencial. Obviamente, porque durante esse período o Brasil foi governado por regentes. Daí o nome regencial, tá bom? Então, o que é que acontece? Em 1840, ocorre aquilo que ficou conhecido como golpe da maioridade. E, professor, o que foi esse golpe da maioridade? Gente, foi apenas uma antecipação da maioridade do príncipe, certo? O príncipe, na época, em 1840, ele tinha apenas 14 anos de idade. Então, pela lei, pela Constituição, ele não podia governar ainda. Mas os políticos do Partido Liberal se juntaram com o príncipe para poder fazer uma nova lei que antecipasse a sua maioridade. A partir desse momento, a partir do ano de 1840, o Dom Pedro II, ele começa a governar o Brasil com apenas 14 anos de idade. Só que apesar de ser muito jovem, ele vai, na realidade, se revelar como um grande estrategista político. Porque o cara, gente, ele vai permanecer no governo de 1840 até 1889, ou seja, 49 anos de governo. Como é que ele conseguiu isso? Porque justamente ele realmente tinha um jogo de cintura, certo? Então, o que é que acontece? O Dom Pedro II, ele consegue permanecer no poder durante tanto tempo justamente porque ele tinha esse jogo político. Na época, existiam 2 grandes partidos, tá bom? Que partidos eram esses? O Partido Liberal e o Partido Conservador. Esse Partido Liberal foi justamente o partido que ajudou o príncipe a chegar ao trono aos 14 anos de idade, tá bom? Então, quando o príncipe ele passa a governar o Brasil, o que é que ele faz? O seu primeiro ministério, ele vai fazer com que esse primeiro ministério seja composto por políticos do Partido Liberal, que foi justamente o partido que o ajudou a chegar ao poder mais cedo, certo? E em 1840 vão ocorrer novas eleições. Eleições essa para a Câmara de Deputados, para eleger os novos deputados do Brasil. Porque é necessário compreender uma coisa, gente. Olha só, nós vivíamos num período monárquico, mas o poder legislativo, certo? Os políticos do poder legislativo, eles eram eleitos pelo voto. Só que naquela época não era o voto como nós vemos hoje. Naquela época era o chamado voto censitário.
O que quer dizer isso, professor? O que é esse voto censitário? Gente, o voto censitário era um voto que era dado mediante a renda que cada pessoa possuía. Ou seja, só quem podia votar é quem tinha condições financeiras. Apenas a elite podia votar, tá bom? Então, o que é que acontece? Em 1840, ocorrem as eleições, né, para poder eleger os novos deputados. Só que essas eleições, gente, elas vão, na realidade, demonstrar a situação política, né, em que o Brasil estava naquela época. Pois existia uma rixa muito grande entre esses dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, eles se utilizaram eles se utilizaram de situações muito degradantes para poder vencer essas eleições, em especial o Partido Liberal, pois o Partido Liberal ele vai contratar capangas, tá certo? E ele vai simplesmente invadir locais de votação, vai retirar urnas e vai colocar novas urnas com votos falsos, enfim, e vai bater nas pessoas, e justamente por isso, essas eleições elas vão passar a ficar conhecidas como eleições do cacete. Então, a palavra cacete vem justamente disso, né? De bater, de espancar, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Durante esse período, gente, do Segundo Reinado, é necessário compreender, assim, que um período muito extenso, são 49 anos. Então, não tem como, dentro de um vídeo, nós falarmos de todo o assunto. Então, o que é que eu irei fazer? Eu irei dividir esse momento em 2 vídeos, tá bom? Hoje, nós iremos ver a primeira parte do Segundo Reinado e, posteriormente, eu irei colocar a segunda parte do Segundo Reinado. Olha só. No que diz respeito à economia, é preciso compreender que naquela época o café ele vai ter o seu auge e é justamente graças à produção do café que o Brasil ele vai se modernizar bastante, e isso ainda durante o século XIX, que é o século do qual nós estamos falando. E a partir da segunda metade desse século XIX, o Brasil ele vai se modernizar bastante, e a industrialização no Brasil ela também vai ocorrer de forma mais efetiva, tá certo? Outra coisa que é importante salientar é que durante esse período, tá certo? Durante o século XIX, o centro político e econômico do Brasil vai mudar. Por quê? Porque até então o centro político e econômico do Brasil era o Nordeste, porque o Nordeste era o grande produtor de cana-de-açúcar. Só que a produção da cana-de-açúcar ela vai cair gradativamente e a produção do café vai aumentar. E o café, gente, ele era produzido justamente no Sudeste. E justamente por isso é que o centro econômico e político do Brasil vai mudar do Nordeste para o Sudeste, tá bom? E dentro dessa questão econômica, quando nós falamos de economia durante essa época, não tem como nós não falarmos sobre a situação da escravidão no Brasil, pois nós sabemos que o Brasil ele era uma das colônias que mais traficava escravos no mundo inteiro. E é preciso entender que durante esse período, várias leis, certo, serão estabelecidas no Brasil com o intuito de acabar, ou pelo menos de diminuir o tráfico negreiro. Mas essas leis, gente, infelizmente, elas não vão funcionar. E por que é que essas leis não vão funcionar? Porque, infelizmente, existiam os fazendeiros, eles não queriam abrir mão do seu poderio, eles não queriam abrir mão da sua situação. E a gente precisa entender que durante esse período várias leis vão ser efetivadas, mas só no papel. Olha só, a gente precisa entender que desde a independência do Brasil, em 1822, a Inglaterra, ela pressionava o Brasil para que o Brasil ele pudesse abolir a escravidão e para que o Brasil pudesse acabar com o tráfico negreiro. Só que o Brasil, ele, quando conversava com os ingleses, né, ele insinuava que queria de fato acabar com a escravidão, mas internamente a gente via que a situação ela era muito diferente. Então, assim, em 1831, o mesmo ano, né, que o Dom Pedro I abdicou do trono, o que é que acontece? Vai ser estabelecida uma lei, certo, na Câmara dos Deputados, e essa lei, ela em seu contexto, né, ela vai trazer justamente a abolição do tráfico negreiro,
certo? Só que essa lei, gente, ela vai ficar conhecida como Lei para Inglês Ver. Por que é que ela vai ficar conhecida como Lei para Inglês Ver? Porque na realidade, na prática, essa lei nunca aconteceu, certo? É necessário entender que essa foi uma forma do governo brasileiro mostrar para os ingleses que estava tentando acabar com o tráfico negreiro. Mas na prática isso não estava acontecendo. Justamente por isso ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. E é uma situação que cai muito no Enem e nos vestibulares. Então prestem atenção a essa questão que eu acabei de falar, tá bom? Então, o que acontece? Aí você pode se perguntar assim, mas professora, o que é que os ingleses, eles tinham a ver com o tráfico de escravos aqui no Brasil? O que é que eles tinham a ganhar com isso? Olha só, gente, a gente precisa entender que durante esse período, a Inglaterra ela já estava vivenciando a Revolução Industrial, certo? Então, para os ingleses, era muito mais interessante ter um mercado consumidor para poder comprar os seus produtos do que ter um monte de escravos. Justamente por isso, os ingleses eles vão abolir a escravidão, eles vão ser um dos primeiros países do mundo a abolir a escravidão, certo? Mas porque eles tinham interesses escusos, sim, eles tinham interesse sim. Por quê? Porque a intenção deles era acabar, né, com o tráfico, acabar com a escravidão nos demais países onde eles tinham influência. Por quê? Porque eles sabiam que a partir do momento que o escravo ele passava a ser um trabalhador livre, aquele escravo ele poderia futuramente ter poder de compra para poder comprar os produtos que os ingleses produziam. Então, na realidade, né, por trás de tudo isso existiam interesses por parte dos ingleses. Então, o que é que acontece? A gente precisa entender também que o Brasil, ele meio que dependia, né, da Inglaterra, economicamente falando, né? A gente precisa entender que existia essa situação e justamente por isso é que o Brasil não vai se posicionar efetivamente contra a Inglaterra, mas vai tentar colocar panos quentes, né? E o que é que acontece? Ao perceber isso, o que é que a Inglaterra faz? Em 1845, a Inglaterra, ela cria uma lei, né? Uma lei chamada Bill Aberdeen. Que lei é essa? Essa lei dizia que os navios ingleses, eles poderiam pegar qualquer navio que estivesse em águas internacionais e que estivesse traficando escravos, ou seja, a lei Bill Aberdeen, ela dava direito aos ingleses, certo? Para prender qualquer navio negreiro que estivesse traficando escravos, certo? Isso em 1845. Quando eles aprovaram essa lei lá na Inglaterra, os políticos brasileiros ficaram muito chateados com essa situação, porque não queriam de jeito nenhum, né, que a Inglaterra meio que mandasse, né, no Brasil. Mas mesmo ficando chateados, eles não tiveram muito o que fazer. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil ele meio que devia muita coisa à Inglaterra. Então, os políticos brasileiros eles acabaram se calando. Em 1850, vai ocorrer um fato muito interessante. Porque nesse ano vai ser aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. Que lei era essa, professora? Era justamente uma lei que previa o fim do tráfico negreiro. Ó, não vai confundir fim do tráfico negreiro com o fim da escravidão. É diferente, tá? Quando eu falo sobre essa lei Eusébio de Queiroz, eu estou afirmando que a partir dessa data de 1850, certo? Os escravos não podiam ser mais traficados, ou seja, eles não podiam mais ser trazidos da África para o Brasil ou de qualquer outro país para o Brasil, certo? Isso era proibido terminantemente. É lógico que na prática isso não acontecia muito bem, né? Mas a lei de fato existia. Só que a partir de 1850 começa a haver uma certa fiscalização sim no que diz respeito a isso. Só que a gente precisa compreender que a escravidão interna aqui no Brasil ela continua existindo normalmente, tá certo, gente?
Outra lei que é importante a gente salientar e que também ocorreu dentro do Segundo Reinado é justamente a lei do ventre livre. Essa lei, gente, do ventre livre, ela foi aprovada em 1871. O que é que essa lei do ventre livre dizia? Dizia justamente que a partir dessa data, qualquer criança que nascesse de mãe escrava, de pai escravo, essa criança seria considerada livre, né? Só que assim, essa liberdade, a gente coloca umas aspas bem grandes para essa liberdade, tá? Por que é que a gente vai colocar essas aspas bem grandes? Justamente, gente, porque a gente precisa compreender que o bebê, quando nasce, ele precisa ficar próximo da mãe. Então, como a gente pode dizer que essa criança é livre se na realidade ela vai precisar ficar na condição de escravo junto à sua mãe, junto ao seu pai, para poder ser alimentada, para poder sobreviver? Então, era uma lei que na prática não funcionava muito bem, tá bom? Outra lei muito importante que também foi aprovada durante o Segundo Reinado foi a lei do sexagenário. Que lei era essa? Essa lei, gente, ela foi aprovada em 1885 e ela dizia que os escravos, quando atingissem a idade de 65 anos, certo? Eles seriam considerados livres. Só que essa lei, gente, serviu na realidade para as pessoas rirem dela. Por quê? Porque na realidade quase nenhum escravo chegava a essa idade, gente. Por quê? A gente precisa entender que o tempo de vida de um escravo era muito pouco. Então, pouquíssimos escravos chegavam a essa idade, aos 65 anos. E outra coisa, na realidade, essa lei foi vista como um favor para os fazendeiros, para os grandes proprietários rurais. Porque aos 65 anos, o escravo não produzia mais, ele não tinha condições de trabalhar. Então, o grande proprietário rural, ele se via desobrigado, a partir dessa lei, ele se via desobrigado de sustentar aquele escravo. Então, ela meio que fez um favor aos grandes proprietários rurais, né? E aí, a gente precisa entender que essas leis, na realidade, foram passos, né? Foram passos gradativos até nós chegarmos em 1888, que foi justamente quando vai ocorrer a abolição da escravatura, né? Essa abolição, ela ocorre através da Lei Áurea, que foi assinada pela princesa regente, a princesa Isabel, né? Às vezes eu ouço muitas pessoas perguntando assim, mas por quê? O Dom Pedro II não assinou. Ele não era o imperador do Brasil? Sim, ele era o imperador do Brasil, mas na época ele não estava no Brasil, ele estava na Europa, porque ele foi para a Europa para tratar de problemas de saúde, e na sua ausência, a sua filha, a princesa Isabel, né, ela ficou como regente. E quando nós dizemos que um determinado príncipe ficou como regente, nós estamos afirmando que aquele príncipe, ele tem poderes administrativos, ou seja, ele pode sim tomar decisões. Então, em 1888, finalmente, né, a Lei Áurea, ela é aprovada após diversas pressões, né, das campanhas abolicionistas que existiam aqui no Brasil. E após esse período, essa lei é aprovada e os escravos, eles conseguem, enfim, a tão sonhada liberdade. É preciso que a gente ressalte, no entanto, que os escravos vão conquistar, sim, a sua liberdade, mas uma liberdade muito confusa, porque o governo, na realidade, ele não pensou em o que aconteceria com aquele monte de escravos, com aqueles milhões de escravos, sem trabalho, sem casa, sem como se sustentar, né? Infelizmente, o governo, ele não criou, né, um plano para poder ajudar esses escravos a saírem daquela situação de miséria. E é justamente por isso que nós dizemos que hoje nós temos uma grande herança, né, desse passado escravocrata, pois nós percebemos que até hoje, né, a gente observa ainda muitas pessoas que são vítimas de preconceito, de racismo, né, muitas pessoas que vivem em situação de miséria, que vivem em situação de extrema pobreza, e a maioria dessas pessoas, infelizmente, elas têm suas origens pautadas na afrodescendência, né? Então, isso aconteceu por quê? Porque, infelizmente, a abolição da escravatura, ela não foi bem pensada, ela não foi bem desenhada. É claro que a libertação dos escravos foi algo positivo, sem sombra de dúvidas, mas o governo, ele deveria ter criado um plano para poder amparar esses milhões de escravos que estavam naquela situação, né?
Então, é preciso a gente entender também que a partir, né, dessa abolição da escravatura em 1888, é só um pulo para poder chegar ao fim da monarquia, a queda da monarquia, que vai ocorrer em 1889. Mas isso é assunto para a próxima aula. Eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido o assunto. Eu aqui não esgotei o assunto, falta muita coisa para falar ainda sobre o segundo reinado, mas eu irei falar em um próximo vídeo, certo? Em uma próxima aula. Eu acredito que vocês perceberam que eu acabei de criar um canal, tá certo? Se vocês puderem se inscrever, eu agradeço de coração. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, tá certo? E se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que aí eu tenho como te ajudar a compreender melhor, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!